vocês devem saber, é o aeroporto mais movimentado do planeta. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Porque eu tenho a sensação, Pepe, de que esses países todos estão abandonando o dólar por uma falta de confiança na capacidade de pagamento dos Estados Unidos. Total. Quer dizer, Absolutamente por que ele vai entregar petróleo e receber um papel que não vale nada? Exato. Receber um papel que não vale nada, exatamente. Bom, ele não vai receber, nunca vai receber em ouro. A gente sabe exatamente que não tem ouro nos Estados Unidos. Quando os alemães chegaram e falaram, nós queremos nosso ouro, na verdade os americanos falaram, a gente teve que usar o seu ouro, fazer o seu... E não entregaram ouro. Os ingleses confiscaram o ouro da Venezuela. Ou seja, é um negócio completamente sem parâmetros. Quem está estocando ouro são os principais do sul global, especialmente Rússia e China. Né? Isso é mais tarde. Isso é bem mais tarde. Quando se chegar à discussão entre o BRICS 11 ou quando for BRICS 15 ou BRICS 20, que pode ser o que pode acontecer em Kazan daqui a um ano, né? Bom, e aí como é que a gente faz? Qual vai ser a moeda de referência? Pode ser, por exemplo, um token, né? Como diz token? Token, o pessoal entende como token. Um token, né? Tá. Um token ligado a ouro. E isso pode ser traficado via o Stock Exchange, a Bolsa de Moscou, por exemplo. Ou a Bolsa de Xangai. Os chineses já fazem isso. Quando você pode fazer contratos de compra de petróleo na Bolsa de Futuros de Xangai, e aí você paga em yuan. Aí os caras falam, puta, o que a gente vai fazer com esse monte de yuan? Os chineses falam, não tem problema. Você pode ir numa clearing house, como diz, um centro de... Oh, shit, desculpe, eu esqueci completamente. É uma câmara de compensação. Desculpe. Você pode ir numa câmara de compensação aqui em Xangai ou em Hong Kong e você troca por ouro e a gente garante. Por que os chineses podem fazer isso? Porque eles têm ouro suficiente para... Chega um cara lá, faz um contrato de... Ok. $1 bilhão. Mas eu não quero em yuan. Tudo bem. Você vai na câmara aqui ou vai na câmara em Hong Kong e você pode resgatar tudo isso em ouro. Sensacional. Isso é algo que pode acontecer na moeda futura que os BRICS 11, 15 ou 20 vão começar a discutir o ano que vem. Por enquanto, eles têm dois objetivos fundamentais. Um é intensificar o comércio entre eles nas moedas bilaterais e multilaterais. Lembre-se, a partir do ano que vem vai entrar dirham, vai entrar até o peso argentino. Quer dizer, ninguém vai comerciar em peso argentino, então vai ser em yuan. Ninguém, né, Leonardo? Imagina. Eles vão ter que arrumar a situação, né? Eles vão ter que arrumar a casa. Não vão conseguir arrumar a casa em alguns meses. Bom, e o segundo vetor é um papel mais relevante do NDB, o Banco dos BRICS, em fazer empréstimos em moedas locais, nacionais e multilaterais dos 11 membros dos BRICS. Ou seja, os desafios são... É impressionante. Tudo bem, o trem-bala saiu da estação, mas ele não pegou velocidade ainda. Ele vai começar a pegar velocidade no ano que vem. Mas o fato de que ele já saiu na estação no dia de hoje, que é um dia histórico mesmo, já é um negócio que todo mundo perdeu o fôlego essa manhã, quando viu. Exatamente. Nossa. Aí tinha uma pergunta aqui muito interessante de um internauta nosso, se a gente não deve considerar, a partir desse novo cenário, dessa nova ordem mundial, a hipótese Armagedon, também conhecida como hipótese Sansão, que você... A hipótese Sansão, sim. É possível que assim, quer dizer, que num acesso de loucura, quer dizer, então já que é assim, vamos para a Terceira Guerra Mundial logo de uma vez? Considerando a incompetência abissal, a arrogância abissal, a falta de entendimento de como o mundo está mudando desses straussianos psicóticos que controlam a política externa americana no momento, eu diria a vocês que tudo é possível. E isso é que é tão desesperador, na verdade. Você vê os melhores analistas independentes americanos, como o nosso amigo Ray McGovern. O Ray está falando isso já há um bom tempo, desde o começo da
administração Biden, do combo Biden. O Mearsheimer fala isso de uma maneira mais dentro do establishment. O Larry Johnson, que era da CIA, por exemplo, ele fala isso diretamente. É um bando de psicóticos dementes que está nos destruindo. O Tucker Carlson, o que vocês pensarem do Tucker Carlson? O cara tem uma audiência de mais de 100 milhões em qualquer coisa que ele bota na internet. Ninguém tem um negócio desse. A não ser que você seja um ídolo sul-coreano de TikTok, ou seja lá o que for. Bom, ele começou a falar isso na Fox News, foi uma das razões que a Fox News mandou ele embora. Agora ele está livre de falar isso abertamente nas entrevistas que ele faz. O Robert F. Kennedy Jr., candidato à presidência americana, está falando isso diretamente. E não é à toa que vai vir a artilharia pesada quando começar a campanha eleitoral entre os democratas, vão cair matando em cima do RFK. Porque ele está, seja o que for, a posição dele em vários assuntos chaves é extremamente dúbia, mas nisso, em termos das elites dementes conduzindo os Estados Unidos e o mundo a uma situação praticamente de guerra nuclear, isso já está sendo dito diretamente por um candidato presidencial americano. Ou seja, o Deep State olha para o RFK Jr. e fala, opa, não podemos deixar esse cara ficar falando desse jeito. Então, e o fato de que a estratégia oficial deles, que é algo que a gente já discutiu aqui e que vale a pena lembrar, é de guerra híbrida contra o que eles chamam de swing states. O Brasil está incluído. Então, agora vai ficar muito pior, porque a guerra híbrida dele é contra o BRICS 11. De repente, não é mais 6 swing states, como eles tinham definido antes. 3 BRICS, Brasil, África do Sul e Índia, e 3 possíveis BRICS, que na época era Indonésia, Turquia e Arábia Saudita. Agora são os BRICS 11, né, Leonardo? Agora é uma instituição. Isso que você fala é muito interessante, porque o exemplo claro que está diante dos nossos olhos assim de uma guerra híbrida de um swing state é a Argentina. A Argentina passou a ter, nos últimos dias, saque em supermercado, uma eleição muito complicada. Quer dizer, se eles conseguem fincar uma bandeira na América do Sul, na Argentina, dolarizando a economia, já é um revés para o BRICS 11. Não, é enorme. Na verdade, agora na guerra virou agora uma guerra matar ou morrer com a Argentina como foco. A Argentina vai ter que escolher dolarizar a economia e virar um vassalo eterno do FMI e virar uma neocolônia eterna dos Estados Unidos, ou ser salva pelo BRICS 11. Agora é clara a opção. E isso, claro, a inteligência do voto brasileiro de apoiar a Argentina dentro dos BRICS, e certamente o presidente Lula explicou para os outros a importância de ter a Argentina dentro dos BRICS, super importante. E então a gente espera que Rússia, China, etc., no que for possível, possam ajudar a Argentina também, né? Exatamente. Bom, muita gente dizendo que os Estados Unidos não vão aceitar a derrota. Tal, não vão. E esse é o problema. Cenário. E teve uma entrevista também do Macron, acho que hoje, o Macron dizendo o seguinte, que não podemos admitir a possibilidade de uma vitória da Rússia. Então, nos preparemos para uma guerra cada vez mais duradoura. Né? Então, eles estão aí nessa... Porque não há soberania na Europa, né? Leonardo, vocês todos. Vocês sabem bem agora de que a Europa não é soberana, está sendo destruída por fora e por dentro. Por fora, pela guerra de procuração do Império contra a Rússia, mas, sobretudo, contra a Europa, porque o objetivo estratégico principal dos americanos, eles conseguiram taticamente uma vitória tática no momento, que é cortar o cordão umbilical, energia e business entre Rússia e Europa. Isso eles conseguiram. O preço que os europeus estão pagando, especialmente a Alemanha, é um negócio absolutamente inominável. Isso só é possível quando você tem quintas colunas dentro da administração, que é o que os americanos têm. Scholz, Baerbock, esses babacas todos, o Habeck, ministro das Finanças, todos, são quintas colunas americanas. Então é muito fácil manipular. As ordens vêm de Washington, esses caras cumprem em Frankfurt e em Berlim, destruindo a Alemanha por dentro. E os alemães, os businessmen alemães já perceberam isso e estão desesperados tentando salvar os business deles. A maioria, inclusive, não está se transferindo para os Estados Unidos. Eles estão pensando em se transferir para a China.
ainda que seja temporariamente, quando a Alemanha se recuperar e se recuperar mais tarde. E no caso da França é pior ainda, porque a França está perdendo o almoço livre, ou para citar o William Burroughs, o almoço nu que eles tiveram durante décadas do neocolonialismo, que nunca acabou, na área do France-Afrique, que é o oeste e o centro, o Sahel inteiro. Eles vão perder todo. Eles mantêm ainda alguns fantoches no Senegal, por exemplo. Esses caras vão desaparecer mais cedo ou mais tarde pelas próprias populações, pelos exércitos nacionais e pelas revoltas das próprias populações. Como o golpe que houve, foi um golpe militar mesmo que houve no Níger, vai ter em outros países também. Deu certo no Mali, deu certo em Burkina Faso, está dando certo no Niger e vai dar certo em outros também. Vai terminar chegando na Costa do Marfim, no Senegal, por exemplo. Então, e é incrível. Eu não sei se eu falei isso com vocês, mas eu estava voltando em Chirac, Mitterrand, etc. E tal. Eles já falavam isso antes, Leonardo e vocês todos. O Mitterrand, no fim dos anos 50, o Chirac, se não me engano, nos anos 70, falando isso, na hora que a França perder a África, a gente vira um país de terceiro mundo. E já está no caminho. E vai ser sob Le Petit Roi. que queria ir para Johannesburgo e os caras falaram, não, o seu lugar não é aqui. ele não conseguiu o bilhete de entrada. Não conseguiu o bilhete de entrada, exatamente. Me lembro de você falar que o governo Biden seria a última cavalgada do Império, né? Aqui essa frase do Alberto Fernandes... Desculpa, só essa frase do Alberto Fernandes de hoje. Ele diz, ser do BRICS nos fortalece. Então é isso, quer dizer, ou é colônia eterna, ou é colônia eterna, ou você a porta de saída para salvar o seu país, para salvar a sua economia, salvar o seu país, salvar a sua soberania e você ser ajudado pelos seus parceiros no sul global. Porque o discurso do Xi, eu não sei se... Bom, certamente no Ocidente ninguém prestou atenção. A gente deu aqui com bastante destaque. Vocês deram destaque, né? O discurso do Xi foi absolutamente brilhante, porque ele entrou em especificidades que discursos de presidentes chineses raramente entram. E você via que ele estava diretamente empenhado em tudo aquilo que ele estava falando. Não é só um novo ponto de partida de cooperação, mas é uma cooperação entre pares, onde todos se respeitam, onde todos têm um objetivo comum de afundar um novo sistema equânime de relações internacionais, sem ser sancionado por causa disso, ou censurado, ou bombardeado, etc., onde todos os continentes, todas as regiões são representadas. Outra coisa que eu estava lembrando hoje de manhã, sensacional, o aspecto civilizacional do BRICS 11. Eu tenho certeza que isso passou na cabeça tanto do Putin quanto do Xi. A Etiópia como uma grande civilização antiga, como os persas, como os chineses, como 1000 anos de civilização russa. Ou seja, o aspecto civilizacional, que para os chineses é bastante claro, a China, a liderança chinesa se vê como uma nação-civilização, um Estado-civilização, civilizational state. Estado civilizacional, o Estado-civilização. Não é só um Estado, não é só uma nação, não é só, sabe, Westfália, 1648. Não. São 3.000 anos, ou 4.000 anos. Entende? Então, eles olham para a Etiópia, eles veem uma antiga civilização também. E eles olham para a Arábia, eles veem a Arábia Félix. Eles veem uma civilização árabe também. Então, esse aspecto de respeitar diferentes civilizações, diferentes modelos antropológicos de organização social, de pensamento, cosmologias, etc. Isso os russos e os chineses levam super a sério. E podemos dizer que mesmo o Modi com inúmeros defeitos, mas ele consegue entender isso do ponto de vista de uma antiga civilização hindu que sempre foi uma civilização inclusiva, na verdade. E esse elemento dos Hindutva
intolerante, e especialmente intolerante contra muçulmanos, eu acho que é um abscesso histórico dessa época, que pode desaparecer mais tarde. Então, méritos para o Modi de ter entendido isso. Isso eu tenho certeza, por exemplo, que o Xi e o Putin devem ter. O Putin, por exemplo, o Putin faz um papel dentro dos BRICS de mensageiro entre o Modi e o Xi. Ele fez essa ponte e ele fez os caras pensarem na mesma linha, especialmente fazer o Modi pensar na linha da parceria estratégica russo-chinesa. Então, isso é muito legal. O aspecto civilizacional do BRICS 11 é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Você tem talvez o melhor da civilização sul-americana, mas a Argentina com uma potência cultural enorme e o Brasil, que é absolutamente único na América Latina, a civilização brasileira. Claro. Etiópia, persas, hindus, russos, China. É sensacional, é muito legal. E na verdade, BRICS 11 daqui a pouco é BRICS 15, BRICS 20, BRICS sim, 30, sim, BRICS sim, 40, sim. enfim. BRICS 40. BRICS 40. E aí, todos menos o Ocidente, né? Vai ser Exato. Assim. Todos menos o Ocidente, exatamente. Você todos menos o Ocidente, o Ocidente dizendo, olha, o resto do mundo está isolado. É tipo isso. Não tem ingresso para você. A gente está isolado. Por que você quer entrar no nosso clube? A gente não está isolado? Ô, Pepe, como tem esse cenário Armagedon colocado, uma pergunta que estava colocada aqui antes é o seguinte: essa aliança econômica pode se transformar numa aliança militar em breve? Não é o objetivo. Não é o objetivo. Veja bem, o que pode acontecer a bola já foi cantada pelo Lukashenko. O Lukashenko é o old man Luka, o velhinho Luka. Ele tem uma visão de conjunto sensacional. Ele não é uma paratica comunista retrógrado. Não, o cara tem uma visão além de muitos de lideranças jovens pelo sul global. Ele que cunhou a expressão global globe, globo global. Sul global, a gente já sabe, como o presidente Lula no seu discurso, agora nós somos o sul global. Já há algum tempo. Não para o norte global, que trata o sul global como terceiro mundo, third world. O resto do mundo ainda é tratado como terceiro mundo, por essas ditas elites. Aí entrou a expressão maioria global, global majority, que está sendo usada pelo Ministério das Relações Exteriores russo oficialmente. E o Lukashenko, numa das cúpulas que ele teve com o Putin nos últimos meses, ele cunhou a expressão globo global. Ou seja, todo mundo, todos nós, né? Incluindo até quem do norte que quisesse se unir. Por enquanto não tem ninguém. E as colônias, entre aspas, isso é super importante. Vocês viram a cúpula de Camp David semana passada, né? Onde estava Coreia, Japão. Onde estava o boneco chefe de uma família criminal e os seus dois bonecos, um japonês e um sul-coreano. O que foi essa cúpula de Camp David? Foi esses straussianos psicóticos neocons certificando e solidificando e mostrando para todo mundo que, olha, o nosso objetivo é dividir a Ásia. É a única coisa que eles sabem fazer, dividir para reinar. É o que copiaram do Império Romano. Usando os dois patetas, vassalos, nações ocupadas, Japão, Coreia do Sul, nações ocupadas por tropas americanas. Veja bem, super importante. Contra a China, mas não só contra a China, contra a China, a Rússia e a Coreia do Norte, que estão se unindo também militarmente. Isso é algo muito interessante que eu vou ter o privilégio de examinar ao vivo no Fórum de Vladivostok o mês que vem, que é onde vai todo mundo do leste da Rússia, vão os chineses, vão os sul-coreanos, vão norte-coreanos também, e eles tratam de como nós vamos desenvolver o faroleste, na verdade, da Rússia e integrar as Coreias e o leste da Rússia com o resto da Eurásia.
Super importante. E tem uma integração econômica, geoeconômica, evidentemente, geopolítica, e tem militar também. O Ministério da Defesa chinês e o Ministério da Defesa russo estão conversando com os norte-coreanos ao mais alto nível de Ministério da Defesa, e quando eles vão lá, eles são recebidos em pessoa pelo Kim Jong-un, como aconteceu com o Shoigu recentemente. Recebida como um rockstar em Pyongyang, né? Vocês devem lembrar disso, foi agora há pouco. Bom, a sua pergunta da possibilidade disso envolver para uma relação militar, não vai ser uma relação militar tipo uma OTAN na Ásia pelos euroasiáticos. Não. Vai ser o que o Lukashenko já cantou a bola. Nós temos que unir as plataformas e o trabalho dos BRICS com a Organização de Cooperação de Xangai, a SCO. O que vai acontecer a partir do ano que vem sob a presidência russa dos BRICS? Eles vão começar a trabalhar para unificar o BRICS Plus com a Organização de Cooperação de Xangai, porque eles estão mais ou menos trabalhando nas mesmas vertentes. A Organização de Cooperação de Xangai, que começou em 2001, um pouco antes do 11 de setembro, ela começou como uma organização antiterrorismo, antisseparatismo, etc. e tal, antissubversão, operações antiterroristas, etc. E ela foi evoluindo esses anos todos para cooperação comercial também. Quem entrou esse ano para a Organização de Cooperação de Xangai? O Irã. Olha que extraordinário. Você tem o Irã, tanto membro da Organização de Cooperação de Xangai, como membro do BRICS 11. Mesma coisa para a Índia. A China tem uma relação com o Paquistão extrema. A China já chamou o Paquistão para entrar no BRICS mais de 11 o ano que vem. Então a gente vai ter membros da Organização de Cooperação de Xangai, Rússia, China, Irã, Índia, Paquistão e mais os da Ásia Central, todos na mesma mesa. A maior parte deles são membros do BRICS 11 ou 15 ou 20 ou 40, como você disse. Que isso vai inevitavelmente ligar a uma simbiose cada vez maior às plataformas de trabalho do BRICS expandido com a Organização de Cooperação de Xangai. E o cara que já viu que isso vai acontecer é o Lukashenko, que vai ser parte do BRICS 11, 12, 13, 14, 15, porque Bielorrússia está na lista. É um dos primeiros que vai entrar na próxima leva. Provavelmente a Indonésia vai entrar na próxima leva. Provavelmente o Cazaquistão, grande produtor de petróleo, vai entrar na próxima leva também. Então eles estão convergindo, Leonardo e vocês todos. Isso é super importante. Isso não quer dizer que isso vai se transformar num BRICS plus SCO, organização militar. Não. Não é isso. Mas é uma maneira de dissuasão bastante impositiva, eu diria, contra os desígnios de guerra híbrida do Império e contra essa mini-OTAN na Ásia que eles estão querendo formar com o Japão e a Coreia do Sul. E não se esqueça do Quad também, que está despencando. O Quad é Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Índia. E os indianos estão jogando no meio, porque eles perceberam que o que conta mesmo não é o Quad, é o AUKUS. E o AUKUS é Austrália, ingleses e os americanos. Então, o choque na Ásia está mais do que delimitado. E veja bem, o fato de que os americanos viraram a terminologia de cabeça para baixo e inventaram um conceito inexistente historicamente, que é Indo-Pacific. Indo-Pacífico. Ninguém que mora na Ásia nunca utilizou a expressão Indo-Pacífico, porque todo mundo sabe que o que está no Oceano Índico e o que é a Índia não tem nada a ver com o que está no Pacífico. Civilizacionalmente, em termos de população, em termos de cultura, hábitos, etc. e tal. Por que eles fizeram isso? Porque eles querem juntar tudo ligado à suposta predominância americana no Oceano Índico, transformar a Índia numa colônia de segunda categoria submissa aos ditames do Império e eliminar da discussão toda a terminologia e toda a qualificação histórica apoiada na realidade, que é Ásia-Pacífico. Você fala com alguém no Vietnã ou na Tailândia e fala em Ásia-Pacífico, todo mundo sabe o que é. É a região deles.
que inclui o sudeste da Ásia. Então, o que os americanos fazem com um golpe só? Eles destroem a China, o Mar do Sul da China e a Ásia-Pacífico e substituem tudo isso por Indo-Pacífico, que é um negócio que eles inventaram do nada, que não tem embasamento histórico, não tem embasamento cultural, não tem nada. É assim que funciona a soft power, Leonardo e vocês todos. Quando você domina a língua franca, inglês, domina o sistema de relações internacionais, domina a moeda e domina, teoricamente, a geografia, você pode mudar tudo você risca um negócio aqui, você inventa uma palavra nova. Exatamente. Ou seja, e isso todo mundo na Ásia... Fala com um vietnamita, fala com um tailandês, fala com um cambodjano, fala com os filipinos bem educados, fala para não dizer dos chineses e dos sul-coreanos bem educados. Todo mundo sabe o que significa Ásia-Pacífico. Sempre foi Ásia-Pacífico, aquela região toda. E ninguém vai entrar no jogo do Indo-Pacífico a não ser subornado pelo Império, que é o caso justamente dos japoneses e dos sul-coreanos. E eles estão fazendo uma enorme pressão em cima das Filipinas, porque as Filipinas estão dentro da Organização dos Países do Sudeste da Ásia, né, da ASEAN. Eles querem usar as Filipinas como o cavalo de Troia americano dentro da ASEAN. E os caras da ASEAN estão todos... O principal parceiro econômico de todos eles é a China. Falam, não, esse negócio não vai rolar aqui. E não vamos entrar nessa história de Indo-Pacífico, porque os americanos querem nos botar na próxima guerra deles. Por falar em subornados pelo Império, o Javier Milei se manifestou. Não vou a impulsar um trato com comunista. É o candidato a presidente da Argentina que está em primeiro lugar. Tem um amigo argentino, Pepe. Ele me falou assim, olha o que me diz assim, dá vontade de chorar, meu amigo. A Argentina tem recursos naturais, água, alimentos, petróleo, gás, território, e tem esses burros que querem entregar tudo em troca de nada, né? Eles querem entregar em troca do poder e de algumas vantagens de curto prazo. É triste. Mas, enfim, essa batalha. Agora, Pepe, e o Brasil? O Brasil também vai ser alvo dessa guerra híbrida reforçada? Claro, porque... o Brasil já é alvo da guerra. A gente já conversou sobre isso, né? Isso, exatamente. Mas o Brasil vai aumentar? Vai. O Brasil era um dos 6 swing states e agora é um dos principais do BRICS 11. Mas sem dúvida, eles não vão largar. Veja bem, se antes a gente podia dizer que os elos mais frágeis dos BRICS eram o Brasil e a África do Sul, não é no sentido... nunca foi no sentido de desprezar o papel importantíssimo tanto do Brasil quanto da África do Sul. É uma constatação de fato, no sentido de que o Império jamais vai se permitir perder influência e capacidade de manipulação diretamente ou nas sombras na América do Sul via o Brasil e na África via a África do Sul. Eles vão brigar até o fim, ainda como cachorros mortos, que é o que a gente espera que aconteça com eles no futuro, ainda como cachorros mortos, eles vão, num esquema hollywoodiano, vai ser o retorno do cachorro morto o tempo todo. Eles vão continuar brigando. Eles não podem perder essas áreas de influência, especialmente porque eles consideram que isso faz parte das áreas de influência históricas deles. Especialmente no caso do Brasil, a América do Sul e a América Latina. Eles sabem que eles perderam a Eurásia quase inteira, embora eles consigam vitórias táticas que podem durar algum tempo e muitas delas são extremamente penosas, como o que está acontecendo com o Imran Khan no Paquistão. O golpe de lawfare contra o Imran Khan funcionou. Os caras conseguiriam botar o Imran Khan na cadeia. O Imran Khan está seguindo o percurso do Lula. Isso todo mundo no Brasil tem que estar muito atento. O Lula do sul da Ásia é o Imran Khan. E eles não vão largar. A única possibilidade, mas é uma interferência de fora. Os chineses não podem interferir de fora, porque os chineses não interferem em política interna. Os chineses, o principal parceiro das rotas da seda naquela região inteira é o Paquistão, que é o corredor econômico China-Paquistão, que vai do Xinjiang, do oeste da China, e vai até Gwadar, no sul, no Mar da Arábia. Os chineses investiram mais de 60 bilhões de dólares
em tudo, construção de portos, hidrelétricas, autoestradas, etc. E tal. Mas eles não têm como, é contra a política externa chinesa em, como é que chama, interferir em problemas internos dos seus parceiros. O que os chineses podem falar para os paquistaneses, essa junta militar disfarçada que está aí agora, olha, dá um jeito nessa história, senão a gente vai tirar a nossa grana daqui. Nós vamos investir em outros. Nós vamos investir na Índia, nós vamos investir no Irã. E aterrorizar esses caras, na verdade. As coisas vão perder tudo que a gente investiu aqui, por nada. Ou seja, autorizem eleições democráticas legítimas, vocês sabem perfeitamente quem vai ganhar. Vai ser o Imran Khan com 80% dos votos, se não mais. Exatamente. E aí vocês ficam atrás, vocês fazem a combinação que vocês quiserem aí atrás, mas vocês não vão poder dominar esse país e controlar esse país desse jeito, de uma maneira em que vocês são repudiados não só internacionalmente, como pela própria opinião pública paquistanesa, milhões nas ruas, querendo que vocês vão embora. Então é muito complicado, mas foi uma vitória tática do Império momentânea. Como na época anti-Dilma, anti-Lula, eles tiveram uma vitória tática momentânea. Durou alguns anos, o Brasil pagou um preço enorme por isso, mas agora a gente espera que tenha acabado. No Paquistão está começando, Leonardo. É muito triste. Eu tenho uma ligação emocional com o Paquistão enorme também. E um dos meus melhores amigos, que era um dos assessores do Imran Khan, morreu ano passado. Bom, a fragilidade do Brasil, Pepe, é a seguinte: sim, quem banca, né, essa visão geopolítica de sul global, essencialmente, sim, é o presidente Lula. É o presidente Lula. Sem o Lula, quer dizer, não existe, por exemplo, uma consistência político-ideológica para dar sustentação. Mas você tocou no ponto, Lula, é uma pessoa. O Brasil está dependente de uma pessoa. De uma pessoa, corretíssimo. É o que eu tento explicar para quem me pergunta. Inclusive na Europa, ou mais pela Ásia. Tudo repousa nele, na capacidade enorme de articulação que ele tem, na visão de mundo que ele tem, no fato de que ele é um líder natural do sul global, etc. Mas é ele. E... Bom, eu prefiro parar por aqui. Exatamente, não, mas isso é importantíssimo, porque se a gente para pensar, o seguinte, quer dizer, a visão do vice-presidente não é a do Lula. A visão de outras pessoas do Partido dos Trabalhadores não é a do Lula. A visão de outras pessoas de esquerda também não é a do Lula. A da Dilma, sim, mas a Dilma ela não está, vamos dizer assim, no contexto político-eleitoral brasileiro. A Dilma já não é mais uma alternativa de poder. Então, assim, está tudo centrado no Lula. Né? Então, essa é a grande questão. Né? Essa é a grande questão brasileira. É uma questão trágica. Né? Exatamente. Se você coloca, quer dizer, que, por exemplo, essa aliança não vai se converter numa aliança militar e que esses países não interferem em questões internas dos outros países, é um fator de risco para o Brasil. Né? E isso o Império sabe bem, né? O Império sabe muito bem, né, Leonardo? O Império sabe que eles têm uma margem de manobra, porque as elites compradoras brasileiras, que são entre as mais tóxicas do planeta, e olha que a competição é pesada, hein? Eles trabalham para interesses nós gostaríamos, como a gente sabe muito bem. O Rodrigo Pessano está dizendo que o Lula é imortal. Esse é o nosso desejo, mas infelizmente ele não é imortal, né? Ninguém é imortal. A semana passada eu estava refletindo em frente da estátua do Timur, em Samarcanda. E eu pensando, porra, nem esse cara que conquistou. Quando você vê o mapa das conquistas do Timur, é um negócio absolutamente extraordinário. Ele conquistou tudo, da Anatólia até a Índia, tudo era dele. Eu falei, caralho! E isso, no começo do século XV, eu falei, cacete. E depois desmoronou tudo. Nem esse é imortal, né? E o Almir está traduzindo aqui, ó. Lula não representa os mesmos interesses das classes dominantes brasileiras. Ele representa os interesses do povo brasileiro, mas as elites... Sim, se você olhar, todos os jornais estão dando porrada, os políticos de direita estão dando porrada. Sem dúvida. Os que não estão dando porrada, só não estão dando porrada porque não podem. Né, vamos dizer que não podem, exatamente. Não podem, porque fazem parte da chamada frente ampla. Então, é uma situação delicada. Pepe, olha só, tem muitos comentários. Eu queria agradecer aqui ao Fernando, ao João Korovski, dizendo: Pepe, você é uma inspiração, obrigado por compartilhar as atualizações. De Férias tinha perguntado sobre o avião, a gente já falou, Carmen Ares, Clarice. Mas o Leandro, ele traz aqui uma pergunta, o Leandro Ferrari. Pepe, você cita muito sobre a gangue de Davos, Vanguard, BlackRock, Great Reset.
Não é curioso que a esquerda em geral, brasileira inclusive, sequer toque nesse assunto? Ou seja, a esquerda brasileira ignora a questão do grande capital internacional quando você fala desses hiperfundos, enfim. Porque, obviamente, eles não devem nem entender como funciona. Primeiro de tudo, a ignorância. Segundo, se alguns deles mais bem posicionados ou que têm uma posição de, digamos, maior relevo na sociedade brasileira, eles representam essas elites compradoras e esses quintas ou sextas colunas. Por aí também. E terceiro, os interesses econômicos dessas figuras os impede justamente de contradizer essa grande agenda Great Reset, que vem de Rockefeller. Ou seja, o Great Reset não surgiu há 2, 3, 4 anos. A base do Great Reset vem desde o Clube de Roma, da Trilateral, do Brzezinski, do Rockefeller no começo dos anos 70, do canadense Maurice Strong, que foi o cara que conceptualizou o que foi dar no Great Reset. O Dr. Evil, o Klaus Schwab e a gangue de Davos, eles são meros mensageiros desses caras. Imagina se o Klaus Schwab tem estofo intelectual, visão de mundo para propor um negócio tão amplo em termos de dominação global, literalmente, como... ele não tem a cabeça do Dr. Evil, que pelo menos era engraçado, né? Para isso. Isso foi codificado nos corredores internos dessas elites, nos clubes exclusivos em Nova York, no Harvard Club, que é um clube exclusivíssimo, nessas interações das elites atlanticistas, os clubes também exclusivos de St. James, em Londres. É aí que esses caras se reúnem e discutem ok, qual é a sociedade ideal que a gente quer? E muitos deles, o David Rockefeller, enquanto estava vivo, eles falavam diretamente. Ele era um eugenicista, ele queria destruir uma boa parte da população que não servia para nada, ou seja, depopulação total, malthusiano absoluto. E esses caras basicamente se consideravam como os eleitos de uma elite, eu não diria platônica, mas na verdade subcriptoplatônica, usurpando o melhor do Platão, de que eles se arrogavam como elite, então o mundo tinha que ser conduzido por eles de acordo com os ditames deles. E eles sempre acharam mensageiros que eles pagavam desde o começo, como Klaus Schwab, como Henry Kissinger. Klaus Schwab, por exemplo, era um discípulo do Rockefeller desde o começo. Ali pequenininho, de repente, o cara vira o Dr. Evil em Davos. E hoje, como esse absolutamente tóxico exterminador do futuro, que é o Yuval Harari, que posa como historiador e que tem um público enorme no mundo inteiro, justamente entre essas elites compradoras. Eu tenho certeza que ele é super popular no Brasil, esse cara, como ele é na Europa, como ele é na Inglaterra e na Europa, especialmente. Então, os objetivos, quando você lê os documentos, quando você lê as reuniões, sempre foi tudo muito claro, muito aberto. Quando você lê os livros do Klaus Schwab sobre o Great Reset e sobre o Covid ligado ao Great Reset, está tudo lá. Ou seja, eles se sentem suficientemente inatingíveis para falar abertamente o que eles querem. O que hoje foi reduzido no famoso meme, no futuro você não vai... como é que chama? Possuir nada e você vai ser feliz, é uma redução bastante aproximada do que eles querem realmente. Um controle absoluto de todas as reservas do planeta, da riqueza, do sistema de funcionamento internacional, comércio, conectividade, etc., monopolizado por nem 1%, na verdade, pelo 0,00001%. Eles e os amigos. Né? E o resto... você não vai ter nada. Vai ter controle digital, vai ter cultura de cancelamento. A cultura de cancelamento é uma derivação dessa lógica. A cultura de cancelamento não surgiu há 3, 4 anos atrás por causa do Covid. Não, ela já estava em gestação há décadas. Há décadas, exatamente. Ela explodiu com o Covid, é diferente. E ela continua em vigor e vai ser cada vez pior. Que dia é hoje? Hoje é quinta, né, Leonardo? Quinta, 24 de agosto. Não,
todos vocês que estão na União Europeia ou que têm ligações com a União Europeia, amanhã, 25 de agosto, começa o Digital Act na União Europeia, que é basicamente a carta branca da União Europeia para censurar e cancelar quem eles quiserem, inclusive espionando nos seus chats. Se eles espionam os seus chats, eles acham que você é um subversivo, eles vão te cancelar. Começa amanhã, oficialmente. Não, é importantíssimo isso que você falou. Eu vi essa notícia hoje. Você viu, né? Na Reuters, né? Sim. Vou até botar aqui na tela. Sim, importante. Coloque na tela. Aqui no Brasil está se discutindo uma regulação de Big Techs também, mas na Europa é nessa linha. Aqui no Brasil, na verdade, tem uma discussão de... É uma questão mais econômica de transferir recursos para a velha mídia, mas lá tem esse foco no controle total da informação. Controle total da informação, exatamente. Esse é o objetivo. O package que eles venderam para a opinião pública europeia é: a gente vai controlar o GAFA agora. Google, Amazon, Facebook. Não, eles vão controlar a informação. Não, eles vão controlar. Não é controlar o GAFA, é controlar a informação. Porque o GAFA vai continuar operando submetido às regras desse ato digital pan-europeu. E adivinha quem codificou e quem organizou tudo isso? A Comissão Europeia. Quem controla a Comissão Europeia, não preciso falar o nome dela, né? Vocês sabem. Vai lá. Exatamente. Pepe, olha só, deixa eu só passar rapidamente aqui por outras pessoas que mandaram apoios aqui. Okay, Mário Fabrício dizendo: guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão, agenda globalista 2030. Estamos na distopia. Muitas pessoas falaram do México, né? No BRICS, o Fernando, o Mago também falou sobre Cuba, se seria possível Cuba. Tá na Wesley lista. Falou sobre Venezuela. Tá na lista. Mas o México, você acha que, estando assim tão perto ali dos Estados Unidos, pode vir a aderir ao BRICS? Que é uma questão... Não é isso. É que no momento que o México entra nos BRICS, você sabe qual vai ser a reação do Império, né? Aí vai ser já guerra tapa na cara, né? Já virou assim, não. Pois é, né, Leonardo? Aí vai ser guerra híbrida, não mais híbrida, né? Pode até virar uma guerra quente. Vai ter golpe de Estado, revolução colorida, tudo junto, né? Então, isso eu acho que na cabeça, especialmente dos russos e dos chineses, vamos devagar, vamos aos poucos. A primeira conversou é energia, o foco energético. Eles resolveram. Segunda preocupação era uma distribuição equânime nos diferentes continentes. Também conseguiram. Aí o terceiro passo vai ser a partir do começo do ano que vem, com o BRICS 11 em ação. Eles vão incorporar esses da lista gigantesca, os 20 e poucos, como eles vão se tornar partners e depois vários deles vão virar membros também. Então, o jogo pesado vai começar no começo da presidência russa, 1º de janeiro de 2024. Que você, inclusive, fez um tweet dizendo que isso foi celebrado e anunciado pela Zakharova, né? Você falou... Foi. Nossa, a Maria... A sua musa, né, Pepe? Pode falar, é a sua musa. Pode falar. Sua musa inspiradora. Não é só minha musa, é a musa de todos nós que adoramos mulheres belas, inteligentes e extremamente competentes. Ela é o espírito. Por isso que eu chamo ela de o equivalente moderno do Hermes, o mensageiro dos deuses. Não no sentido de mensageiro dos deuses, mas no sentido da mensageira que traz as notícias mais importantes vindo de esferas de deliberação, como, por exemplo, dos BRICS. Num tweet, ela interpreta conceitos complicadíssimos, ela é capaz de colocar em uma ou duas frases. Foi o que ela fez nesse tweet, por exemplo. Ela é diplomata, ela é jornalista? Qual é a formação dela? Não, ela é diplomata, ela estudou no McGill, e algo que eu fiquei sabendo esse ano, que eu não sabia, ela é russa, ortodoxa, cristã, praticante. A maior parte dos russos de altíssimo escalão eles são cristãos ortodoxos praticantes. Eles vão às missas, eles têm os seus ícones preferidos, eles têm os seus vigários paroquiais favoritos. Eu fui em algumas cerimônias, especialmente em domingos aqui de cristianismo ortodoxo, é sensacional, nossa.
Imagina, todos nós, eu cresci na catolicismo romano, né? Eu cresci com missa em latim, etc. A minha educação primordial, como a maior parte de nós todos, foi cristianismo romano. Quando você vê a liturgia e os rituais e a adoração e a pureza do ritual do cristianismo ortodoxo russo, nossa, mas é num nível espiritual e de sofisticação, mas lá em cima. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, nada. E, Pepe, chegou uma pergunta aqui no meio da live que era bem interessante, se o BRICS é compatível com a ONU. Se são, por exemplo, é possível... Bom, eles estão sendo extremamente cautelosos. O Putin e o Xi, os dois, eu não sei se o presidente Lula se referiu a isso. Eles falaram diretamente que eles querem uma reforma interna na ONU, referindo-se especialmente a uma reforma do Conselho de Segurança, onde, evidentemente, todos estão de acordo que o Brasil deve ser um dos novos membros. Né? Tem um problema seríssimo com a ONU, mas isso eles não podem deixar explícito. É que a ONU, primeiro de tudo que está acontecendo lá é controlado pelos americanos. Primeiro pelo fato de ela estar em Nova York, e segundo pelo fato que os americanos interferem em tudo que a ONU faz, pagam a ONU ou não pagam, decidem não pagar, fazem pressão em todo tipo de votos. Como membros do Conselho de Segurança, eles votam tudo que é contra eles. E quando eles querem aprovar alguma coisa, ou algum voto, eles pressionam todos os membros mais frágeis, especialmente do Sul Global, especialmente os africanos. Então, os russos e os chineses, especialmente, querem uma reforma interna na ONU. A gente sabe que não vai rolar. A gente sabe que não vai rolar, os americanos não vão deixar. Mas eles têm que negociar isso cuidadosamente e não pode ser uma coisa abrupta. Na verdade, o que eles podem tentar fazer a médio e curto prazo, a médio e longo prazo, desculpa, é transformar o novo G20, que no momento se chama BRICS 11, e daqui a pouco vai ser BRICS, como você disse, quase BRICS 40, mais cedo ou mais tarde, na nova ONU. Ou seja, a representatividade, especialmente para o Sul Global, não vai estar na ONU, vai estar num conglomerado de novas instituições multilaterais, a maior parte delas novíssimas, como o caso dos BRICS, como a Organização de Cooperação de Xangai, como a União Econômica Euroasiática, como essa noção de grande parceria euroasiática dos russos, como o Belt and Road chinês, as novas rotas da seda chinesas, tudo isso junto, como o corredor norte-sul de transporte, etc. Juntando tudo isso, é uma espécie de mini-ONU. E juntando com a CELAC latino-americana e juntando com a União Africana sem os quintas colunas dentro da África, você tem um planeta inteiro, basicamente. Os russos e os chineses estão prestando muita atenção à CELAC, especialmente os chineses, porque une justamente a América Latina inteira. E no caso dos russos, o Xi teve uma reunião hoje com chefes de Estado africanos da maior parte dos países da África. Faz parte dessa ligação direta que eles chamam de... Tem um nome específico chinês, que é Grupo de não sei o quê, mais China. E teve uma outra reunião super importante. Eu duvido que isso tenha sido noticiado no Brasil. O Díaz-Canel, presidente de Cuba, sabe o que ele é hoje, além de presidente de Cuba? Ele é o presidente do Grupo dos 77. Vocês sabem o que é o Grupo dos 77? É o novo movimento não alinhado. Exatamente. Vocês sabem quantos países estão no Grupo de 77, que não é mais 77? 134, dos quais a maioria absoluta são africanos. Ou seja, a velha ordem apodreceu, a ordem colonial morreu. Leonardo, você vê um cubano liderando o novo movimento dos não alinhados, onde a maior parte são africanos, e eles têm uma relação especial e conversas especiais de desenvolvimento e estratégia com o presidente chinês, maior economia do planeta. Exatamente. E o Díaz-Canel estava na cúpula dos BRICS, né? Tava claro! Lá Mas isso que eu estou te falando, Leonardo, essa reunião foi lá, foi em Joanesburgo. Exatamente.
Exatamente. Ou seja, isso é, como você disse, o apodrecimento da ordem antiga e tudo virando de cabeça para baixo. Cuba, China, África, todo mundo junto. E por isso que todas as eleições são importantes, né? A Argentina e também, até o Equador, que teve o primeiro turno, vai ter o segundo turno agora, é um país que foi atacado quem vai dar no Equador? Então, em primeiro lugar, tem uma aliada do Rafael Correia. Né? Aliada do Rafael Correia. Isso, okay. Mas está disputando com um bilionário da banana, da família Noboa. Bilionário das bananas. Mas, por exemplo, se ela ganha a eleição, é possível conseguir informações independentes sobre como o Julian Assange foi entregue. Como o Lenin Moreno, como e por que o Lenin Moreno entregou o Julian Assange. Exato. Então, o Império está de olho no Equador também. Né? Evidentemente que o Império está de olho no Equador. Claro, claro. Bom, e a gente está chegando no desfecho da história do Julian, né? Exatamente. E as perspectivas, eu lamento ter que reconhecer, são as mais negras possíveis. Eles não vão... Quando você vê os becos sem saída e esses neocons psicóticos se encerram, eles constroem uma armadilha, uma jaula, eles se colocam dentro e não tem uma saída. Quem está melhor analisando isso em termos de Europa e América como Ocidente coletivo é o Alastair. O Alastair está fazendo praticamente uma série sobre isso há meses, falando. Os caras construíram uma armadilha para eles mesmos e eles não têm saída. Não tem plano B, nunca teve plano B, porque eles achavam que o plano A ia dar certo. E no caso da guerra por procuração anti-Rússia e anti-Europa, eles tinham certeza que eles iam destruir a economia russa em 3, 4 semanas, Leonardo. Isso os melhores analistas daqui, no começo eles estavam falando, eles jogaram tudo contra nós. A gente sabia que a gente podia resistir, mas a gente não tinha certeza que a gente ia poder resistir a longo prazo. Então, e todas as políticas que os russos tomaram e todas as contra-reações russas funcionaram, que dessa vez eles estavam não só preparados, eles estavam preparados não só militarmente, como geoeconomicamente, ok, nosso sistema de substituição de importações tem que funcionar, e funcionou perfeitamente. Você vai num excelente supermercado russo, e você encontra tudo e agora é produzido made in Russia. E de excelente qualidade. Eles estavam preparados para isso. E estavam preparados também porque eles sabiam que eles tinham aliados espalhados pelo sul global. Então você vê um monte de businessmen na Turquia, no Cazaquistão, no Vietnã, fazendo no Quirguistão, aqui na Ásia Central inteira, onde eu estava até a semana passada. Tudo passa para... É sensacional, passa pela fronteira, inclusive. Anti-sanções, tudo bem, os caras acham maneiras. Investimentos de estrangeiros aqui, está cheio de investimentos da Ásia Central, agora na economia russa, porque eles sabem que a economia russa vai começar a bombar de novo, já está crescendo de novo, crescendo mais do que a Alemanha. Vocês sabem disso, vocês viram os números, né? Exatamente. Mas, então, os russos dessa vez estavam preparados. Essa é a diferença, né, Leonardo? A gente vai bater 2 horas aqui, mas eu queria trazer esse ponto do Discotec aqui. Ele fala o seguinte: Pepe Fantástico, apesar de ter hoje a do Império, uma ordem mundial cheia de ditaduras, sem respeito aos direitos humanos, não é tão ruim quanto. Eu só queria pontuar um ponto antes de você falar. Só um ponto, Pepe, porque muitas das ditaduras que existem no mundo, elas são consequência do imperialismo, porque você só consegue se apropriar dos recursos de outros países por meio de ditaduras. E outras ditaduras que existem também são respostas às ditaduras imperialistas. Então você tem que, na verdade, controlar as elites colonizadas, em muitos casos. Claro, né? claro. Não é todo lugar que consegue fazer revolução cultural, essas coisas todas. Então, assim, quer dizer, uma pontuação sua sobre essa grande argumentação que vai ver. Não, as democracias precisam se unir contra as ditaduras. O que você diria sobre essa linha de defesa do imperialismo? É um reducionismo extremamente barato e intelectualmente mais raso do que uma poça d'água, literalmente. Porque você está reproduzindo, mais uma vez, uma narrativa criada pelo Império, especificamente pelo Departamento de Estado. Veja bem, a lógica, entre aspas, desses
straussianos neocons psicóticos por trás da administração do combo Biden é dividir o mundo entre democracias e autocracias. Democracias são eles e os vassalos europeus. Autocracia é todo o resto. Se eles não gostam de você, ou se eles não querem te bombardear diretamente à democracia, como eles quiseram fazer no Iraque e no Afeganistão, por exemplo, você é um autocrata. Aí tem níveis de autocratas. Tem os piores, tem os autocratas hiperdemonizados. Eu lembro de uma capa do Economist, um ano atrás, 2 anos atrás, tinha uns 5. Os bad boys estão chegando, era mais ou menos isso. Você lembra, né? Era uma capa vermelha com 5 vultos escuros chegando. Xi, Putin, Erdogan, MBS, e tinha mais um, talvez os iranianos. Então, se você não faz parte desse vassalos do rules-based, da regra internacional baseada em ordem, que é o moto deles, você ou é um vagante qualquer, ou você é um autocrata. E aí você é demonizado e você vira o novo Saddam, novo Hitler, etc. e tal. Ou seja, o sistema russo, por exemplo, o sistema russo tem um sistema de partidos. Você pode dizer que é a definição de ideólogos russos é democracia soberana, que é algo muito interessante. Ela tem apoio popular. Putin tem 80% de apoio popular. O partido dele tem apoio popular. Tem eleições e o partido dele ganha. As pessoas votam em Putin, no que ele fez pela Rússia. Então, é um sistema democrático que pode não ser totalmente aberto como no Ocidente, mas é mais direto, fala diretamente ao povo e não tem corrupção. Não tem a corrupção que você vê nas eleições americanas, por exemplo. A China é uma ditadura do proletariado, entre aspas, tecnicamente, ou seja, é uma ditadura de um partido único. Por que aconteceu isso? Porque houve uma guerra civil na China, onde nacionalistas, entre aspas, que apoiavam desígnios imperiais ou estrangeiros, foram vencidos por um partido comunista. Claro, cometeram um monte de erros na sua história, mas o que eles conseguiram fazer, que isso é reconhecido pela absoluta maioria da população chinesa? Tirar 800 milhões de pessoas da pobreza e transformaram a China na maior economia do mundo. Em 3 décadas e meia, 4 décadas. Quem fez isso na história? Ninguém. Então, eles são julgados pelos... Claro, você tem liberdade de expressão política na China, como a gente considera aqui na democracia liberal ocidental? Não. Mas isso faz parte do pacto social. O pacto social deles, que é bastante explícito, e foi explícito desde o começo, desde a época maoísta, a gente, especialmente quando começaram as reformas do Deng, depois que o Deng percebeu que ele podia usar as armas do Ocidente em benefício da China, e depois virar as armas a la Sun Tzu contra os ocidentais. O pacto social é esse. To get rich is glorious. Ficar rico é glorioso. Palavras do Deng, literais. Então, vocês podem fazer o que quiser. Agora, política, quem toma conta é a gente. Exatamente. Se vocês quiserem entrar na política, vocês entram no partido e vocês podem fazer política grassroots, política de baixo para cima, no seu governo regional, no seu governo municipal, etc. e tal, que é o que acontece. No Ocidente é o capital que toma conta da política. E no Ocidente é o capital. Exatamente, Leonardo. E no Ocidente é o capital que toma conta da política. Etc. Ou seja, essa noção de democracia vendida por esses caras do Império, esses straussianos, é o capital que ordena a democracia como ele deve ser. Nos Estados Unidos é pior ainda, porque não existe... Tem 2 partidos políticos que é um partido só. A diferença entre democratas e republicanos é mínima, ínfima. A gente os chama há décadas de o Partido da Guerra, The War Party, o Partido da Guerra. É o Partido da Guerra. Os Estados Unidos, na sua história, 95% do tempo dos Estados Unidos como país, ele estava em guerra e continua em guerra. E agora em guerra híbrida. Guerras declaradas, não declaradas, invisíveis, como na Síria, e em guerra híbrida contra a maior parte do sul global, no fundo. Exatamente. Agora, você não cumpre... da questão LGBT. Ele fala, sou gay, seria morto em muitas dessas culturas, né? Não. Você não seria morto em muitas. Viaje e veja.
por você mesmo. É possível ser gay na Arábia Saudita, no Irã, na China, na Rússia, enfim? No Irã, sim, discretamente. Eu encontrei vários gays nas minhas viagens, especialmente em Teherã. Tem muitos gays LGBT no Irã. Eles são discretos. Você pode viver a sua vida sexual discretamente, você não precisa apregoar a sua vida sexual, é diferente. Na Arábia Saudita é bem mais complicado. Por exemplo, no Paquistão, é muito complicado. Então você tem que viver a sua vida discretamente. Mas você não vai ser morto porque você é gay. Não é assim que funciona. É isso aí. Pepe, olha, 2 horas aqui de live, queria te agradecer bastante. Que horas ainda são tenho que escrever minha coluna. Vai apurar o que aconteceu com o avião. Ainda tenho que escrever minha coluna de hoje. Que horas são aí, Pepe? São 9, mas eu acordei às 6 da manhã. Eu não dormi, acordei às 6 da manhã. E passei o dia, fui meetings, uma loucura. Aí agora eu tenho que sentar e acabar a coluna. Começou, mas agora tem que acabar. A gente avisou, né? Que eu avisei mais cedo que hoje ia ser barra pesada, né? Hoje mas eu acho que foi legal, né? Acho que muito foi legal. boa, muito boa. E ainda bem que a conexão funcionou, você estava preocupado aí no começo. Sim, funciona. Agora eu já descobri. Se eu venho aqui pro corredor, funciona. É isso aí. Passou um monte de gente aqui perplexa, né? Muito engraçado. Toma uma dose de vodka por nós aí. Valeu, vou tomar a Siberian Express. É isso aí. Abraço. Valeu.